Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, comida, cultura e história. E o convidado do dia é o Demarcus Johnson. Ele é estadunidense e atualmente mora no Mississippi. Demarcus é formado em engenharia da computação e atua como especialista de TI e é engenheiro de cibersegurança. Seja muito bem-vindo, Demarcus Johnson. Olá, Demarcos, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi, Demarcos, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos começar por comida, cultura e história. Hum, Fala do seu Instagram, fala o que te motivou a falar dessas 3 coisas. E a gente está falando aqui não só do Brasil, né, como ao redor do mundo. sim. Então, meu Instagram de comida é bnd.is, EATS. E eu queria começar esse Instagram porque eu sempre amava comida, cultura e história. Eu realmente acredito que comida pode pode te ajudar a conectar melhor com as pessoas, a cultura, a história do mundo, do local, da região, porque para mim cada prato tem uma história específica. É uma história porque esses pratos não só surgiu do nada, eles têm uma história e uma identidade também. Então, meu objetivo com minha página é explorar essas conexões, mostrando como a culinária reflete a cultura e a história das pessoas, da área, da região. E é todo em inglês ou você faz alguma parte em português? Agora só tá em inglês, mas vou me lembrar disso agora. Talvez quando você falar do Brasil, né? Você Sim, pode falar exatamente. português. E ainda tenho muitas fotos para postar do Brasil e a comida do Brasil. Ah, e a gente sabe que, né, você falou com a gente que as suas raízes do Mississippi que influenciaram você de enxergar de forma a culinária em outros países e a cultura, né? Você poderia explicar para a gente o que isso influenciou? Então, o Mississippi tem uma cultura gastronômica muito rica, baseada na tradição sulista e também na influência africana, no uso de ingredientes locais. Então, isso me fez perceber que a comida é mais do que um prato, mais do que uma alimentação. A comida é realmente uma história, é família, é todas as coisas. Então, eu só queria começar explorando essas raízes, ah, essas histórias, essas culturas da comida. E isso também me ajudou a valorizar mais a comida da minha família, do meu estado e da minha cidade. E você tem alguma lembrança assim marcante da sua infância em relação à comida? Sim, uma lembrança muito marcante para mim foi quando minha família reunia para conectar, para falar sobre as lembranças. Eu sempre gostava de ouvir as histórias dos meus parentes sobre a adolescência e a infância deles, porque eu não estava aqui, eu não estava lá quando eles estavam crescendo, então eu sempre gostava de ouvir essas histórias, especialmente da minha avó,
e também dos meus pais, e eu sempre tinha boas risadas. E eu ainda gosto de fazer isso com eles. Bom, a gente sabe que você já visitou o Brasil e, assim como o Mississippi, o Brasil compartilha uma forte influência africana na cultura e na culinária. Aí eu quero saber se você encontrou alguma semelhança entre as duas regiões nesse aspecto. Sim, eu percebi muitas semelhanças, como o uso de quiabo, feijão, arroz, e pratos como vatapá e caruru também no Brasil. Eles me lembraram muito do meu estado e da minha cidade. E também o uso de ingredientes africanos nesses pratos me lembraram muito do meu estado. E também acho que, pelo Hum. menos na minha opinião, os dois locais, os dois lugares, ah, eles preservaram muito da culinária africana, ah, e eles adaptaram muitos ingredientes locais para esses pratos. Quem vai a Mississippi? O que que não pode faltar? O que que a pessoa não pode perder? Né? Eu vou para o Mississippi, o que que eu tenho que comer? O que que é típico? Tenho muitos pratos na minha mente, mas meu prato número um seria, com certeza, o peixe frito. Você tem que provar o peixe frito, porque é muito bom, é muito crocante e eu amo a comida crocante. E é muito, muito saboroso também. Gosto muito do tempero e também é muito, muito grande. E é engraçado porque quando eu estava no Brasil, eu tive um peixe, esqueci o nome. Estava na Bahia, mas esse peixe me lembrou muito do peixe do meu estado. Hum. Mas eu falaria o peixe, o frango, é óbvio. Se você visitar o sul dos Estados Unidos, você tem que provar o frango frito especificamente. Hum, Especificamente no meu estado, pelo menos meu estado e Louisiana, você tem que provar shrimp and grits. Provavelmente seria camarões e polenta. Acho que polenta é muito parecido com grits. Então, é isso. Tem um molho de barbecue, é muito saboroso. Ah, que mais? Nossa, Churrasco? tenho Churrasco é muitas famoso? recomendações. Tem muito churrasco aí? Vocês comem muito churrasco aí? Sim, muito churrasco também, especialmente nas famílias. Isso é basicamente uma tradição, especialmente durante o verão. Todo mundo, todo mundo vai à casa da sua tia, talvez sua casa também depende, mas no meu caso sempre era a casa da minha tia ou da minha avó também. E o churrasco é muito importante, especialmente no sul dos Estados Unidos. Mas acho que o churrasco aqui é um pouco, um pouco, para mim, muito diferente do que o churrasco do Brasil, porque para nós o churrasco é mais o método para cozinhar, e no Brasil também, né? Para cozinhar a carne, mas para mim e outras pessoas aqui, o, pelo menos quando você fala sobre barbecue, é realmente o molho que você coloca na carne, mas também um barbecue ou um churrasco aqui significa uma festa, uma oportunidade para se reunir com suas pessoas amadas e fazer fofocar, dançar,
cantar essas coisas. Então, churrasco para mim é mais do que comida, é um evento. Um evento. Sim, E aí, falando sobre tradições musicais, no Mississippi, o blues tem uma história muito rica, e no Brasil nós temos o samba e outros ritmos que são de influências africanas. sim. Nesse momento que você esteve ao Brasil, você sentiu alguma conexão entre essas tradições musicais? Entre o Brasil e sim, E especialmente, pelo menos na minha opinião e na minha observação também, os blues e especialmente o samba do Brasil, eles têm uma história de resistência. Então, eles mostram a história e a cultura da resistência das pessoas pretas nesses países. E também acho que esses dois gêneros da música têm, ou pelo menos mostram, muitas histórias de amor, de saudades, todas essas coisas, da dor das pessoas. Então, para mim, eles são conectados e também eles mostram a história dos descendentes africanos. Quantas vezes você já foi ao Brasil, Demarco? Só 2 vezes até agora. Quais lugares que você foi? Eu fui ao Rio e Salvador. E quando você. Isso tem quanto tempo? Ah, 2 semanas cada vez. É? E foi por agora, 5 anos, entre 5 anos, por aí? Quando eu visitei pela É, primeira vez, pela primeira não, vez. eu fui só um ano. A primeira vez que eu fui foi ano passado, nessa, nessa semana, na verdade. Eu Ah, estava no Brasil. E também a última vez que eu fui foi em novembro do ano passado também. Novembro até dezembro, o início de você se, dezembro. e você se preparou culturalmente, ou você chegou lá, e foi surpreendido pelas coisas que você pesquisou? Então, acho que eu me preparei culturalmente porque eu eu trabalhava com muitos brasileiros, então eu sempre estava ouvindo, sempre estava falando com eles sobre a cultura do Brasil. E é por causa deles que eu queria visitar, para conhecer o Brasil, porque eles sempre estavam falando, você tem que visitar, você tem que visitar. Então, nessa época, eu estabeleci uma meta, eu vou visitar o Brasil. Acho que isso foi em 2023. Então, eu me lembro, a gente teve uma reunião e estava ouvindo muito português. Eles estavam falando porque acho que teve mais brasileiros do que outras nacionalidades. Eu pensei, uau, esse idioma parece tão legal. E depois disso, eu fiquei muito interessado com a cultura e a história do Brasil. Mas quando eu penso nisso também, eu sempre tinha um interesse no Brasil. Eu me lembro, quando eu era criança, eu jogava um jogo de luta. Tekken é muito famoso. Tekken, e esse jogo tem dois lutadores brasileiros e eu estava vendo capoeira. Então eu pensei, isso é muito, isso é muito legal também, porque para mim parece uma dança. E depois eu fui pesquisar sobre a história disso e vi que isso também foi uma coisa de resistência dos escravos. Então, coisas assim sempre pegava meu interesse no Brasil. A música, eu sempre gostava da música do Brasil também, especialmente bossa nova, porque para mim é um gênero muito calmo, muito tranquilo. E nessa época
Eu estava apaixonado por Gal Costa. Então, mas eu também não entendia a letra. Então, eu só gostava da vibe. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E quando você chegou ao Brasil, já que você fala sobre comida, cultura, o que que te surpreendeu? Porque uma coisa é a gente vê os vídeos com as comidas, né? Outra coisa é ir lá e comer. Então, Uhum. o que que te surpreendeu assim na comida brasileira? Eu estava pensando nisso hoje. Não é exatamente uma comida, mas é uma bebida. ah, mas a bebida é feita de siriguela. Ah, sim. É. Eu estava na Bahia e eu nunca tinha visto essa fruta na minha vida, porque acho que não existe aqui, pelo menos eu nunca vi. E não foi exatamente uma balada, mas foi quase uma feira. Teve música e coisas assim, e teve, como se diz, as pessoas que fazem as caipirinhas na rua, são vendedores. Vendedores ambulantes. É bom. E eu vi essa fruta e eu fiquei curioso com isso, porque eu nunca tinha visto. E eu pedi uma caipirinha de siriguela, mas eu não gostei muito, porque, porque a textura é um pouco, é muito diferente para mim, é muito cremosa para mim e eu sou uma pessoa de textura. Se a textura for estranha, eu não vou gostar. Você foi em Salvador e Sim, você experimentou do acarajé? eu amo acarajé. Sim, eu comi muito ah, na, na minha última viagem. Eu comi muito acarajé, mas eu gosto muito porque eu amo camarões. É minha comida preferida. Mas também eu gosto muito o molho, o tempero de acarajé. E Também, o que que te ah, impactou, assim, quando você chegou ao Brasil, o que você pode falar assim, nossa, isso aqui era muito diferente do que eu pensava? provavelmente, pelo menos quando eu cheguei no Rio pela primeira vez, eu fiquei um pouco, não quero, um pouco surpreso com a atenção ou as pessoas quando você chega no aeroporto, porque tem muitos vendedores, muitos táxis e coisas assim. Então, isso me surpreendeu. E também, do lado bom, acho que as pessoas me surpreenderam, porque todo mundo, na minha experiência, todo mundo é muito gentil, todo mundo quer te ajudar. Eu gosto muito disso. Então, não me senti como um estrangeiro, me senti muito em casa, porque todo mundo queria me ajudar. E também eu fiquei surpreso com uma curiosidade das pessoas, porque aqui no Sul é um pouco diferente, porque a gente gosta muito de falar com desconhecidos e coisas assim, porque todo mundo é seu amigo. Mas no norte é um pouco diferente, eles são um pouco mais frios, na minha opinião. Então, isso me surpreendeu. Em relação ao seu aprendizado do português, como Uhum. é que foi esse processo? Como que você foi aprendendo mais e mais português? Então, como eu já disse, eu estava trabalhando com muitos brasileiros, então eu tinha a oportunidade
de praticar com eles, mas no meu tempo livre, eu gostava muito, e eu ainda faço isso. Eu gostava muito de assistir vídeos, ouvir música, mas isso só pode te ajudar a, como se diz, so much. Então, eu decidi, ah, decidi começar a fazer aulas em grupo, porque não estava preparado para falar sozinho. E também eu, eu queria ter uma estrutura para aprender. Eu acho que essas aulas podem te ajudar muito nisso, porque você vai receber as lições, as aulas ao vivo, as aulas em grupo, as salas de estudo, todas essas coisas. E isso me ajudou bastante. E depois disso, eu parei de fazer aulas em grupo por um pouco tempo. Eu voltei a assistir vídeos, ouvir música de novo. Eu comecei a ler mais livros. E não tem que ser um livro, pode ser artigos, especialmente no Globo. O site Globo tem muitos sites. Eu estava lendo artigos no meu interesse, como sobre videogames, tecnologia, música, todas essas coisas. E felizmente você também pode encontrar muitos vídeos sobre essas coisas no YouTube, e Globoplay. Eu tenho que recomendar isso também. E acabei de descobrir que Globoplay tem alguns vídeos ou algumas séries gratuitas, você não tem que pagar. Hum. Então, depois disso, voltei a fazer, porque eu queria praticar mais minha fala, porque estava lendo. Para mim é mais fácil ler, escrever do que falar. E também eu sou uma pessoa tímida, pelo menos no início. Então, eu queria praticar mais minha fala. Então, eu comecei a fazer aulas particulares e até agora só estou praticando todos os dias, porque estou falando com meu namorado, estou falando com meus amigos. Ainda eu amo a música brasileira, então eu estava ouvindo antes disso. Você que fala sobre cultura, comida, tudo relacionado, né? História, o que que você diria para quem pensa em viajar? Se isso muda a sua perspectiva como pessoa, né? Que você estava aí, está aqui nos Estados Unidos e de repente você viaja, isso muda? O que que muda isso na pessoa quando ela viaja? Acho que na minha experiência, quando você fala o idioma do país, você pode se conectar melhor com as pessoas, você pode entender melhor as pessoas, a cultura, a história. Também acho que você vai ter mais interesse no país. Não é só uma viagem para você, é uma experiência, é uma parte da sua vida agora. Então, é uma época como da sua vida. Então, você vai ter mais interesse nas pessoas, as vidas deles, porque eles são assim. Ah, isso a história do país também. Então, para mim, quando você aprende o idioma do país que você vai visitar, você você começa a ver coisas de um lado diferente. Uma pergunta que eu queria fazer é se existe algum prato ou tradição culinária que você gostaria de ver mais valorizada nos Estados Unidos, não somente no Mississippi, mas algum prato aí dos Estados Unidos que você acha que vale a pena ter esse valor. Para mim, pelo menos do que eu percebi no Brasil, a comida caseira e regional, porque infelizmente
fast food é muito popular nos Estados Unidos, porque todo mundo sempre está ocupado e coisas assim. Então, mas eu percebi, na minha experiência com meus amigos, eles gostam de cozinhar em casa, as famílias deles também. Ainda me lembro quando eu fui à casa do meu amigo Xande, e a mãe dele cozinhou bastante comida, bastante bolos. Eu sempre me lembro dos bolos dele, porque ela me deu muitos bolos, mas como eu disse mais cedo, para mim, isso é uma experiência cultural. É, não é só comida, é uma experiência, porque você pode conectar com sua família, com seus amigos. Então, eu gostaria muito que isso foi mais valorizado, nos Estados Unidos. Bom, nós temos um quadro no nosso Instagram que fala sobre a saudade. Uhum. Então, a gente sempre pergunta para brasileiros que moram no exterior ou os estrangeiros que já visitaram o Brasil o que eles mais têm saudade no Brasil. E aí, Demarcos, o que você mais tem saudade do Brasil? Eu tenho muita saudade da praia, da cultura, das pessoas, mas especialmente da praia, porque para mim a cultura da praia dos Estados Unidos e do Brasil são muito diferentes. Para mim, a cultura da praia do Brasil é uma experiência. Eu sempre eu amo ver os vendedores, eu amo ver as pessoas falando, ouvindo música, brincando, as crianças. Eu me lembro quando eu estava em Salvador, eu estava vendo as crianças brincando com uma cadeira, com umas garrafas. Eles estavam construindo os Uhum. castelos de areia. E ainda me lembro minha primeira vez na praia no Rio. Acho que foi a praia do Rastro. E eu me lembro a temperatura da areia também. Mas com certeza a praia, as pessoas, porque sinto muito falta dos meus amigos e as pessoas em geral, porque na minha experiência eu sempre tive uma experiência boa com brasileiros, especialmente quando eu fico confuso sobre algo, eles realmente foram muito solícitos. E ainda me lembro quando eu estava na praia e eu perdi minha lente de contato. Então eu tive que ir ao shopping, tive que comprar ah, uma nova lente, mas ela foi muito, ainda me lembro dela, ela foi muito solícita. E a cultura, porque para mim a cultura do Brasil é muito mais relaxada, é muito mais da família. Faz sentido. E eu, eu sempre, eu sempre me sinto mais relaxado no Brasil. E para encerrar, eu tenho só uma pergunta para você com relação a se existe alguma palavra ou expressão brasileira que você adora e sempre usa. Hum, tenho muitas e muitas expressões. Acho que minha palavra favorita seria mano. Eu amo mano. Porque eu falo em inglês, eu falo muito bro. Bro. Ah, Então, ok. mano me lembra muito dessa palavra. Eu nunca uso, mas eu gosto de ouvir. Tá ligado? Tá ligado? Vou usar, mas eu gosto de ouvir rolê. Dá um rolê. Nossa. Ah, Ah, que mais? Ah, não sei se é exatamente uma expressão brasileira, mas tanto faz. Gosto muito. Minha namorada usa muito isso.
Então, eu gosto muito, porque às vezes eu sinto assim sobre a vida, tanto faz. Ah, e gente boa, gosto muito disso. Ai, muito bacana. Demarcos, muito obrigada pela Bacana. sua participação. Muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso podcast. Muito obrigado Obrigada. pelo convite. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!